É Nádia quem está falando. Bom dia, gente, tudo bom? Tudo ótimo. Bom dia, tudo jóia. Prazer, Sandy. Prazer. Bom dia, Bárbara, tudo bem? É Nádia quem está falando. A gente está aguardando aqui alguns minutinhos até o pessoal começar a entrar. Oi, Isabelle, bom dia. Ana Celi. Bom dia, geral aí, pessoal. A gente só vai aguardar mais alguns minutinhos, tá bom? Bom dia, Catarina. Bom dia, pessoal. Deu 10 horas. A gente vai esperar só mais alguns minutinhos aqui. Vi que tem um pessoal que está entrando agora, tá? E a gente já vai começar o nosso web, né? Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, Adriane. Bom dia, pessoal. Só mais uns minutinhos a gente já vai começar, tá? Combinado. Oi, pessoal da Santandélia. Bom dia. Bom dia, Giovana. Bom dia. Bom dia, Adriane. Já vamos iniciar aqui, tá? Unimed Sorocaba, bom dia, tudo bem? Já vamos iniciar daqui a pouco, tá? Oi, Giovana. Dez horas aqui. Eu vou começar aqui a apresentação, só vou esperar mais um minutinho, tem bastante gente entrando ainda. Só mais um minutinho, a gente já vai entrar, tá? Rodrigo, se quiser me avisar se tem mais gente entrando, eu já estou aqui na tela de apresentação. Perfeito. Só uma dica para todos, vocês podem colocar essa apresentação da Nádia em tela cheia. Aqui embaixo, clicando nos 3 pontinhos, do lado do botão vermelho, tem uma opção de tela cheia. A segunda opção aí vai facilitar a visualização de todos. Acho que a gente pode iniciar, Nádia. Vamos aí? Sim. Então, bom dia, pessoal. Agradeço a todo mundo que está presente. Sempre um prazer estar com vocês. Então, meu nome é Nádia, faço parte aqui da equipe comercial da Screen Corp. E Rodrigo, eu e o Rodrigo hoje vamos falar um pouquinho de métricas aí na comunicação interna, estratégia, né, na comunicação interna. E muita coisa mudou, né, eu acho que de 10 anos para cá. E tudo hoje a gente precisa ou necessita de uma métrica, e até um passo antes de você ter um canal de comunicação interna, é você usar também uma métrica para identificar seu público interno, né? Qual será, né, o canal adequado, qual a importância dessas métricas no meu dia a dia, né? Então, eu vou trabalhar com o quê? Eu tenho o meu mural impresso, eu tenho newsletter com os e-mails, eu tenho o meu app, a minha versão intranet, minha versão web app, né? O que eu preciso? O que o meu público interno precisa? Quais são as métricas que eu preciso apresentar internamente? E dessas métricas, muitas vezes, você consegue, inclusive, defender seu budget interno, né? Olha, diretoria, olha, empresa, como que eu tô e como está esse canal, como que está o investimento desse budget nesse canal interno que eu apliquei para ter o quê? Aquilo que tantas equipes almejam, que é o engajamento 100%, né? Às vezes ele é uma necessidade, é um sonho das equipes, mas é a mesma dor que todas as empresas têm, como engajar os funcionários, né, os colaboradores internos. E antes, a gente tem um passo antes dessa questão, né, como eu comentei, sobre a digitalização da comunicação, né? O que mudou,
né? Quais eram os canais que a gente utilizava? Então, lá atrás, a gente sabe que tinha o jornal impresso, ainda temos o tradicional mural, né, de comunicação, que tem essa carinha que a gente está mostrando agora, né, que trazia, ou às vezes traz algumas desvantagens, quando a gente está falando de grandes públicos, né, setor fabril, ou até no setor de varejo, quando você tem lojas, agências espalhadas, independente do público, campo, né, agroindústria, né, como estão esses canais? Como eu consigo atingir meu colaborador? E aí começavam a aparecer as dificuldades, né? Se eu tenho um mural impresso, se eu tenho um jornal, se eu tenho uma newsletter, como que está essa metrificação? A minha comunicação chegou? Eu tive uma abrangência, né? E aí essa comunicação começou a mudar. E a digitalização na comunicação começou a acontecer com novas tecnologias e novas possibilidades de canais internos, né? E no caso do mural ou de um jornal, como que era o investimento, né? Os gastos de investimentos com papel, com logística, para ter uma pessoa adequada para mudar os quadros, sem essa métrica, sem a possibilidade de agendamentos, então sempre pensando naqueles prós e contras, né? Aí veio a TV corporativa, ela é um canal, assim, que a gente pode dizer e falar que ele fixa muito a mensagem, é um canal muito efetivo, e ele começou a apresentar, digamos assim, as primeiras métricas, né? A gente consegue identificar métricas referentes a aquele conteúdo, quantas vezes ele passou, qual canal passou, né? Então, dentro daquele público já começou a aparecer também a possibilidade de agendamentos, né? Ou seja, estratégia na comunicação. As equipes começaram a entender que poderiam começar a trabalhar uma estratégia com o público X, com o público Y. Vou enviar uma comunicação para a fábrica, vou enviar uma comunicação para o meu institucional, para o meu escritório, meu administrativo, né? Então, começaram as possibilidades de trabalhar com essa estratégia na comunicação interna, né? E esses resultados e mensurações começaram a ter uma importância dentro da comunicação, tá? E como que é essa abrangência, né? Uma outra preocupação que a gente tem. Qualquer dúvida é só me chamar, tá, gente? Ela começou com outras possibilidades, como e-mails, né? Que é a possibilidade também de agendamento, de segmentação, mais uma vez, sempre pensando em estratégia. E também métricas, né, de visualização e de leitura. Mas também veio aquela questão, né, que muitas empresas trazem para a gente quando a gente marca um bate-papo. Nádia, tá uma briga, o e-mail briga com outras comunicações, né, às vezes aquele e-mail fica perdido. E qual, então, a solução? Qual o meu caminho, né, a ser trilhado para conseguir o engajamento, para a gente tirar os gaps internos, né, para que eu chame a atenção do meu público? Como que eu posso? Como eu vou identificar isso, né? Quais são as métricas? Quais são essas possibilidades? E os canais foram evoluindo, né? E a gente teve um período que foi marcante, né? Não só, digamos assim, ambiente nacional, Brasil, mais mundo, que foi a pandemia. Então, a pandemia, ela deu uma aceleração muito grande nos canais remotos, né, no app, no web. A intranet já existia, mas ela teve aí uma evolução também, né, porque ela disponibilizou, né, a pulverização dessa comunicação de uma forma mais abrangente, né, os smartphones. Porque aí a comunicação vai junto com o funcionário, né? E, claro, ela trouxe várias dúvidas que elas já foram sanadas aí, eu acho assim, e a gente vê de cases que a gente tem dentro de casa, é um canal que amadureceu aí de 5 anos para cá muito, né? Tinham dúvidas jurídicas, tinham dúvidas sobre tecnologia no smartphone do funcionário, smartphones pessoais, né? Mas ele possibilitou muitas métricas que abrangiam e possibilitavam as equipes de comunicação interna o entendimento realmente de eu estou atingindo o meu público, quem está com o meu app baixado, né? Qual é o meu gap interno, né? Qual é o tipo de conteúdo que chama mais atenção? Então, esses novos canais, eles foram com essas métricas, eu falo que iluminando o caminho das equipes. A gente caminhava no escuro e, de repente, abriu essa luz, porque eu comecei a entender qual o melhor caminho, né? E aí, essa questão que eu comentei no início aqui do nosso bate-papo de o almejado 100% de adesão, ele começou a ser possível. E a gente
vai falar muito sobre isso aqui, o Rodrigo vai trazer vários cases bacanas, né, porque isso é uma trilha, né, de passos que as equipes de comunicação estão dando para chegar aí a esse engajamento, né, que traz dados reais do dia a dia de como evoluiu a comunicação internamente, sejam por período, seja de aceitação do canal, os conteúdos que são mais interessantes a ser trabalhados no dia a dia. Inclusive, como eu tinha comentado, no famoso ROI que você vai conseguir apresentar, né, para sua empresa, né, como está sendo aplicado esse budget que foi liberado, né? Eu consigo mostrar, olha, a gente com esse canal teve tanto por cento de adesão, ele surtiu efeito, os primeiros 30 dias foram assim, os primeiros 6 meses, o primeiro ano, você tem como mostrar essa evolução, e é muito legal. Tá? E quais são essas vantagens, né? Aumenta a visibilidade, a aderência, tem transparência, né? Com as métricas, como eu comentei agora, você consegue mensurar nos relatórios, mostrar de uma forma muito visível, né? São os famosos insights. Você consegue, com dashboard de resultados, mostrar isso. Agora, isso mudou, né? Tanto da TV, que você tem o Excel, que você apresenta essa metrificação, como dos e-mails que a gente comentou, como do app, uma intranet, você tem o quê? Esses insights, esses resultados, esses relatórios, e eles são visíveis, tá? Então, como mensurar essa comunicação, né? Como a análise de métricas, né? Usando medidas quantitativas, como a gente vê quantidade de visualizações, quantidades de leitura, daquele público segmentado, qual foi a minha abrangência, né? Ele foi 25, ele foi 50, esse público é engajado, né? Enquetes e pesquisas, né? Então, eu consigo trabalhar também junto com esse público interno. Oi, público interno, né? O que chama a sua atenção, né? Fala para mim. Eu vou metrificar aqui o que é legal do meu conteúdo para você, porque ainda a gente tem essa questão, né? O conteúdo é tudo nesses canais. Se eu estou trabalhando com o meu mural, com minha TV, ou com o meu app, né? O conteúdo é estratégico sempre, né? E você pode usar dessas métricas para entender o melhor caminho. Né, a avaliação do conteúdo, das notícias, das publicações, dos comunicados emitidos, né, e analisar o engajamento. Ele está real? Ele existe? Quais são as principais ações que eu tenho que trabalhar no meu dia a dia, né? Qual que é a estratégia da minha equipe interna? Então, as métricas, ela traz essa possibilidade de você enxergar qual o melhor caminho. Tá? E é isso que a gente vai mostrar hoje aqui, com vários cases, né? Então, com dados concretos. E agora eu passo a bola para o Rodrigo. Ele vai mostrar de uma forma bem visual aí para todo mundo tudo que essas métricas possibilitam no dia a dia. Rodrigo. Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Eu vou continuar aqui com a apresentação que a Nádia iniciou. Nádia, obrigado pela introdução, acho que vai fazer muito sentido, vai ser tudo de encontro com o que eu vou mostrar aqui. Já vou compartilhar a minha tela com vocês. Agora eu vou mostrar um pouco da prática e também mostrar um pouco da ferramenta para trazer mais sentido, né, para esse conteúdo que até pouco tempo é muito abstrato. Então, para trazer esse entendimento, eu vou fazer um paralelo entre o aplicativo e os relatórios e as métricas que a gente disponibiliza na plataforma. Então, o aplicativo da SpringCorp, ele possui alguns canais. Então, ele tem um feed, onde você publica suas notícias, seus vídeos, suas enquetes. Ele tem um canal onde os funcionários fazem as suas publicações, que a gente chama de seu espaço. Ele tem uma biblioteca de arquivos, ele tem um canal de podcasts. Eu vou mostrar todos esses canais aqui e fazer um paralelo com as métricas, que no caso, a pessoa que faz essa gestão, a equipe que faz essa gestão, possui acesso na parte de gerenciamento, de gestão da ferramenta. Perfeito? Então aqui, olha, só para fazer mais sentido o próximo slide, é um feed onde eu tenho uma notícia publicada pela empresa e os funcionários podem utilizar aqui a ferramenta de curtir, né? Eu dei um gostei, um amei, uma reação, ou fazer algum comentário, tá bom? Então, por exemplo, quais são as métricas que a plataforma disponibiliza para vocês em relação a isso? Na plataforma, você tem um relatório detalhado mostrando aqui, por exemplo, quais foram os usuários que visualizaram esse conteúdo, quais foram os usuários que fizeram a leitura desse conteúdo. Você pode fazer um download, você pode baixar um relatório completo, no caso desse relatório.
beleza? No formato em Excel, caso você queira trabalhar ou gravar esses dados ou montar um dashboard. Então, assim, você consegue trabalhar com essas informações porque você consegue exportá-las da plataforma. Esses dados aqui são de uma conta de testes, tá? Só para conseguir ilustrar aqui para vocês mais ou menos o que a plataforma disponibiliza. Não é um case, assim, de um aplicativo real, senão esses números seriam muito maiores. Você também tem um relatório simplificado, onde você consegue entender qual foi o raio de leitura daquela sua notícia que você publicou para um público específico. Todo o conteúdo que vocês publicam pode ser segmentado, eu vou mostrar isso com mais detalhes nos relatórios, caso quando vocês vão analisar essas métricas, isso facilita muito para você saber assim, qual é o setor da empresa que gerou mais engajamento, qual é o meu público interno que ainda não acessou a ferramenta, tudo isso você consegue fazer com os relatórios disponíveis na plataforma. Você também tem um relatório das reações, então, quando eu mostrei aqui para vocês, o usuário ele pode tanto curtir, ele pode utilizar o amei, o decolou, o parabéns, o aplicativo tem 17 reações que vocês podem escolher, e essas reações saem aqui no relatório, então você consegue, por exemplo, identificar quais foram as reações mais impactantes, né? Quais foram as reações que os usuários mais utilizaram naquela publicação para entender o sentimento deles em relação àquilo que foi publicado. Então, você tem todas essas opções na plataforma. E em relação ao canal de vídeos, o aplicativo ele também possui um canal de vídeos onde você consegue disponibilizar conteúdo para os usuários assistirem. Eles também podem reagir aos vídeos, eles podem comentar os vídeos, eles podem compartilhar esses vídeos, caso ele seja um vídeo público e vocês queiram que eles compartilhem fora do app, vocês possuem essa opção, tá? Na hora de publicar o conteúdo. Você também tem esses mesmos relatórios, então você consegue identificar aqui as pessoas que visualizaram, as pessoas que assistiram, você consegue identificar as pessoas que reagiram, as pessoas que comentaram, tá? Aqui eu estou mais mostrando de forma organizada, porque eu ainda vou acessar a plataforma e mostrar para vocês com mais detalhes. Então, você tem todos esses relatórios aqui de forma bem visual, para facilitar o dia a dia em relação à análise de engajamento do conteúdo que vocês publicam, para mensurar, para identificar as pessoas que visualizaram. Às vezes a pessoa fala assim, eu não fiquei sabendo, mas eu vi no app, aí você identifica aqui que a pessoa ainda não visualizou, então você pode dar esse feedback para ela. A mesma coisa acontece para o canal de enquetes, eu acho muito legal essa imagem, um cliente nosso, a DPSP, uma vez eles fizeram um case com a gente, participaram de um evento e eles compartilharam essa imagem com a gente, que é uma enquete que eles publicaram, que vai ao encontro, né, de tudo que a Nádia falou aqui no início, né. É um aplicativo que hoje tem mais de 25 mil usuários, e eles perguntaram qual canal de comunicação eles mais utilizavam para se informar sobre o conteúdo que a empresa publica, né. E qual é legal? Aquilo, né, de utilizar a própria ferramenta de comunicação interna para fazer uma pesquisa, para aplicar ali um NPS, em relação à própria ferramenta. Então, o aplicativo ele é uma ferramenta que você pode utilizá-lo até para avaliá-lo, em relação ao que os usuários pensam sobre eles, né? Sobre o aplicativo. Ou sobre os outros canais de comunicação interna também. Então, você tem aqui uma pergunta, né? Qual canal de comunicação você mais utiliza para se informar? E o aplicativo, ele foi o que teve o maior percentual. A intranet, ele é um canal digital, ela ficou aqui, né, em segundo lugar, então ainda é relevante, mas em relação aos canais, o e-mail e aos murais, eles ficaram com um percentual bem baixo, ou seja, o aplicativo mesmo se mostrou, numa pesquisa realizada dentro dele, super efetivo, porque as pessoas preferiram o aplicativo para se informar. E isso é meio nítido, porque o aplicativo está na palma da mão, tem muita gente que não tem acesso a e-mail corporativo, né, que tem a ver ali com aquela questão da abrangência que a Nádia trouxe, às vezes nem todo mundo tem e-mail corporativo para acessar aquela news que você envia, ou nem todo mundo está próximo ali dos murais, então o aplicativo ele acaba fazendo esse trabalho de pulverizar, de democratizar, né, o conteúdo de forma mais efetiva. Então aqui só uma imagem para vocês verem que essas enquetes também possibilitam a geração de relatórios. Então você consegue ter um relatório de resultado dessas enquetes, você tem um relatório aqui também em relação às reações, tem mais uma opção que você consegue visualizar o que cada pessoa escolheu. Eu vou mostrar na plataforma para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas você também tem todos esses relatórios como administrador do outro lado do app, né? Porque assim, essa é a visualização do seu funcionário, do seu usuário, e essa é a sua visualização como administrador de forma estratégica para entender os resultados, para você entender ali a efetividade desse conteúdo.
Também temos relatórios relacionados aos outros 2 canais do aplicativo, que é o Seu Espaço, que é um canal muito impactante, que ele gera muito engajamento, porque é um canal do app que possibilita que os funcionários criem suas publicações. Então, ano passado a gente teve um encontro anual da empresa, eu publiquei essa foto aqui com a Nádia, né, com as outras pessoas da equipe. Eu tenho um canal aqui de biblioteca, onde eu posso acessar vídeos, imagens, arquivos, links, ou seja, muito importante, às vezes você tem algum manual, algum documento, alguma coisa específica, algum link que você quer disponibilizar para os funcionários, e você quer saber quem acessou aquilo. Então, os relatórios que o aplicativo gera possibilita que você identifique quem visualizou, quando visualizou, quantas visualizações esse arquivo, esse conteúdo que você publicou na biblioteca teve, qual é o funcionário que está publicando conteúdos ali no seu espaço que gera mais engajamento. Então, pelos relatórios, você consegue metrificar tudo isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a quantidade de reações que uma publicação do meu funcionário teve. Eu tenho aqui um relatório da biblioteca com a quantidade de visualizações que um arquivo específico teve. Dá para identificar também a hora, a data que a pessoa visualizou. Eu não coloquei as planilhas aqui na apresentação, porque não fica visualmente atrativo, mas eu vou abrir alguns exemplos aqui para vocês verem como que seria esses relatórios que a plataforma disponibiliza para a gente. A gente também tem relatórios em relação ao canal de podcasts, que é um canal do aplicativo onde vocês conseguem colocar ali episódios de podcasts, criar ali, colocar seus áudios em relação a alguma entrevista, alguma coisa periódica que você tem na empresa ali, por exemplo, uma entrevista com um colaborador ou com o seu cliente, ou algum case que você quer colocar para os seus funcionários escutarem, né? E o legal é que os funcionários conseguem ouvir isso em paralelo, fazer outras atividades no celular, porque é um player realmente que tem dentro do aplicativo. E a mesma coisa dos outros canais, você tem aqui os relatórios. Então, você sabe quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas ouviram, você tem ali um relatório detalhado para saber cada usuário, né? Quem visualizou, quem ouviu aquele podcast em específico. Então, você consegue depois também exportar esses relatórios em Excel e identificar qual é o mais efetivo. E aqui é só o começo, viu, gente, das métricas. Então, assim, pensa que só de bem fácil, assim, para o dia a dia, para vocês visualizarem, para identificar as coisas, já está bem tudo pronto. Agora eu vou trazer uma outra coisa que seria o nosso dashboard. Voltando aqui, na verdade. Esse é um relatório das notificações. O aplicativo da StreamCorp permite o envio de pushes, que é aquela notificação que a gente recebe dos outros aplicativos. E aí você também, quando você envia esse push para os seus usuários, você tem esse relatório para saber quem recebeu, para saber quem não recebeu, porque às vezes a pessoa está com o celular desligado, a pessoa está com o celular no modo avião, ou ela está deslogada mesmo do aplicativo. Então aqui você consegue identificar as pessoas que receberam esse alerta que você enviou. Esses alertas podem ser segmentados, pode ser para algum conteúdo específico, pode ser para abrir o aplicativo. Então, aqui todas as atividades que você faz como administrador do projeto são mapeadas. Então, você não fica sem um respaldo do que você fez. Então, enviei um alerta, publiquei um conteúdo, coloquei um arquivo. Tudo que você faz no app gera relatórios, gera alguma informação para você se posicionar estrategicamente. Aí, além disso, para facilitar ainda mais essa gestão e para facilitar ainda mais a compreensão dos administradores, eu vou só mostrar aqui na plataforma, mas eu vou voltar para a apresentação. Na plataforma, você como administrador tem aqui a parte que você gerencia o conteúdo, que você envia os alertas, que você gerencia os usuários, e uma parte aqui pronta de métricas, que é esse quadro aqui, é um painel. Vou voltar aqui para a apresentação, só para fazer mais sentido, eu mostrei ali. Então, nesse painel, você sabe aqui, por exemplo, um gráfico que mostra a quantidade de usuários ativos por período. Até 2 anos você tem esse histórico, entendeu? Então, você sabe quantas pessoas estão cadastradas que podem acessar o seu aplicativo, quantas pessoas aceitaram o convite, quantas pessoas dentro daquele mês em específico acessaram a sua ferramenta. Então, você tem um dado aqui bem legal. Lancei o aplicativo para 500 pessoas, para 20 mil pessoas, não importa. Você vai conseguir metrificar esse engajamento, essa adesão. E aí, essa é uma informação que você consegue até utilizar para comprovar, olha, o meu projeto está super efetivo, eu tive 80% de adesão no lançamento, eu tenho 70% do público utilizando todo mês, então é um canal realmente relevante. Vocês conseguem utilizar essas métricas para se posicionar a área de vocês internamente, falando que aquela ferramenta é importante. Então, essa métrica aqui, ela serve
tanto para você analisar o engajamento inicial, né, a adesão ao programa, mas também para vocês confrontarem ali quando questionarem em relação ao projeto, se ele está sendo utilizado ou não. Então, você tem essas métricas aqui de bate-pronto. Também tem uma métrica super relevante para você identificar, né, quais são os sistemas operacionais utilizados pelos usuários. Então, se a maioria usa iOS, se a maioria usa Android, ou se eles estão utilizando mais a versão da web, do aplicativo, até para você ter um posicionamento estratégico em relação ao conteúdo que você vai publicar, ou então para você comprovar, olha, a gente precisa realmente expandir a versão web do aplicativo, porque tem muitos usuários utilizando a versão web. Então, assim, a gente sempre vai te mostrar dados que vocês podem utilizar para se posicionarem estrategicamente, tá? Ou então para gerar um conteúdo mais relevante. Temos aqui também um gráfico bem interessante que ele mostra que a porcentagem de interações que o seu aplicativo tem em horários específicos. Então, aqui, por exemplo, nos últimos 6 meses, nessa imagem, os horários com maior utilização do app foram às 10 e às 11 da manhã e às 15 e às 16, tá vendo? Então, assim, se você, como comunicação interna, tem um gráfico que te mostra quais são os picos de audiência do seu app, você pode agendar um alerta para esse horário, porque você sabe que você vai ter uma maior adesão. Você pode publicar uma notícia, um vídeo, ou enviar ou qualquer coisa que seja ali de divulgação em massa para as pessoas, né, tanto na biblioteca, ou podcasts, ou enquetes, nesses horários, porque você vai ter uma adesão maior. Então, assim, esse é um exemplo, mas, assim, tem empresas que o horário com maior engajamento é às 7 da manhã, ou às 18, você vai, com o tempo, depois de lançar o seu aplicativo, esse gráfico vai se moldando e você vai saber quais são os melhores momentos do dia para publicar conteúdo, quais são os momentos do dia que você tem mais interações no aplicativo. Então, você consegue ter ali um conteúdo com uma audiência maior por conta disso. Você também tem aqui um ranking naquele dashboard com os usuários mais engajados, então você consegue saber, aqui tem uma listinha com o nome da pessoa e a quantidade de interações que ela teve no aplicativo dentro daquele mês. Então você consegue fazer uma campanha de reconhecimento, você consegue identificar os usuários promotores, os usuários influenciadores, trazer essas pessoas para dentro do app, para elas fazerem algum conteúdo em parceria com a comunicação interna, para as pessoas que estão na empresa entenderem que o aplicativo realmente é uma ferramenta que gera reconhecimento. Então, assim, você tem muita informação pronta para utilizar na comunicação interna que vai gerar engajamento, vai gerar reconhecimento, tá? Então, assim, isso aqui já está lá no dashboard. A partir do momento que os usuários começam a utilizar o app, isso aqui já começa a ser metrificado automaticamente. Vocês não precisam fazer nada, sabe? É automático. Você também tem um ranking das publicações. Aqui a gente tem 10, mas aqui você pode selecionar mais, até 50, dos conteúdos que geraram mais engajamento. Então, aqui eu tenho um exemplo, tem um arquivo, tem uma notícia, tem um podcast, tem um vídeo. Aqui você sabe a quantidade de interações que esse conteúdo gerou no período que você selecionou. E aí você consegue, olha, tem um conteúdo específico que eu faço que sempre gera muito engajamento. Vamos fazer mais disso? Tem um conteúdo... tem um arquivo da biblioteca que é muito utilizado. Por que será? Então, assim, você consegue metrificar tudo, você consegue identificar o que faz mais sentido para o seu usuário e sempre apontar mais naquela direção, tá? Então, assim, a ferramenta te dá essa possibilidade. E, além disso, você tem vários relatórios disponíveis para baixarem aqui no sistema. Eu já baixei alguns, vou mostrar para vocês as informações bem completas que esses relatórios trazem para vocês. Então, vou voltar aqui na plataforma. Uma coisa que eu queria mostrar, que não está na apresentação, sobre as enquetes. Nas enquetes, você tem aqui nos relatórios, olha, é bem simples para você no dia a dia, olha, no relatório detalhado, você consegue saber o que cada pessoa escolheu, tá vendo? Olha, como administrador. Algumas enquetes você não consegue visualizar, porque às vezes a enquete é confidencial e você não quer que você coloca ali que o usuário não vai se identificar, mas na que você publica que o usuário se identifica, você consegue identificar ali pessoa por pessoa o que foi escolhido por cada pessoa, se a pessoa visualizou e não votou. Então, assim, tem várias coisas que vocês conseguem, do lado aqui como gestor do aplicativo, identificar para se posicionar estrategicamente no projeto. Agora, voltando aqui para as ferramentas, tem aquele dashboard que eu detalhei para vocês aqui, item por item, né? Então, você pode selecionar aqui por período, você pode filtrar esses insights por segmentos para identificar. Eu quero saber qual o engajamento específico de uma fábrica,
o engajamento específico da matriz, de um estado, de uma região ou de um segmento específico de funcionários. Tudo isso aqui você consegue metrificar segmentando também, tá? Então, de acordo com o seu projeto interno aí de comunicação. Mas a gente tem relatórios, que são relatórios que você gera aqui na plataforma mesmo. Olha, eu quero um relatório para saber, para identificar o engajamento das minhas notícias publicadas em 2021, por exemplo. Você gera esses relatórios. Para otimizar, eu já deixei tudo prontinho aqui, alguns modelos. Então, por exemplo, um relatório de notícias da plataforma. Eu tenho aqui um relatório que mostra a data e a hora que essa notícia foi publicada, a posição dela no meu feed, quantidade de visualizações que ela teve, quantidade de visualizações únicas, né? No caso, quantidade de usuários que visualizaram essa notícia, de leituras, quem publicou, quantidade de reações, os comentários. Você tem um relatório aqui que você já consegue filtrar para saber qual é a sua notícia que gerou mais engajamento. Esses são só exemplos, tá, gente? Um cliente real, esses relatórios são bem grandes, super extensos ali, com todo o conteúdo. Aqui eu tenho um relatório de interação consolidado. Então, aqui, por pessoa, eu sei aqui, nesse relatório, quando ela acessou o app pela primeira vez, quando foi o último acesso dessa pessoa no aplicativo, quantidade de visualizações nas notícias, leituras, em todos os canais do aplicativo. Olha, tem tudo detalhado, você consegue saber, por exemplo, a quantidade total de interações que essa pessoa teve, né, dentro daquele período que você selecionou para gerar o relatório. Então, aqui você consegue identificar o usuário que mais acessou o app e também a quantidade total de interações que o seu aplicativo teve no período. Então, aqui você tem tudo isso bem metrificado. Em relação ao canal de colaboração, que é aquele seu espaço, então aqui você tem um relatório das publicações que os funcionários fizeram, a quantidade de reações, de comentários que essa notícia teve, quando foi publicada, por quem foi publicada, quais são os segmentos dos usuários que gerou essas publicações, tá? Então aqui você tem tudo isso. Se você quiser, você pode fazer uma campanha usando o hashtag, e aí você vem aqui no Excel mesmo, usa o filtro e sabe quem publicou usando aquela hashtag, já consegue fazer ali uma campanha até para, se vocês quiserem fazer um sorteio, alguma coisa mais para uma competição, pedindo para publicarem alguma coisa no seu espaço. Então, você já tem esses relatórios para facilitar a identificação dessas coisas que foram publicadas, desses conteúdos. Tem o relatório de arquivos, então, todos os arquivos que vocês publicaram na biblioteca, a quantidade de visualizações, quem publicou, quais são os segmentos, né, do usuário que publicou esse conteúdo, a data e a hora de publicação desse conteúdo. Então, fica tudo aqui registrado. E aí a gente tem aqui também o detalhado dos arquivos, que é um querido, esse relatório os clientes gostam bastante, que você sabe quem... esse aqui é um relatório de um arquivo específico, que eu gerei lá na biblioteca. Então eu sei aqui, olha, quem visualizou esse arquivo e a data e a hora. Todas as visualizações por usuário, olha. Então, assim, eu tenho um documento específico, eu quero saber se todo mundo da empresa já acessou. Gera o relatório, vê quais são os usuários que não acessaram. Não, você vê ali que tem algumas pessoas que não visualizaram ainda, cria uma notícia, envia um alerta, que aí você depois... Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Oi, Nádia. Até brinco aí nessa informação, que eu acho que é super legal, né? Quem já teve call, vi que tem algumas pessoas que eu já conheço aqui. Eu sempre brinco que ninguém mais escapa da equipe de comunicação, porque o relatório detalhado traz tudo. Então, isso é algo que dá até um conforto para a equipe, né? Porque ela sabe realmente o que está acontecendo com essa ação que ela está fazendo, né? Que está dando certo, e é que nem o Rodrigo falou, olha, eu identifiquei meu gapzinho aqui nessa listagem, eu vou focar nesse grupo, e dá muito certo, porque você começa a ver os resultados dessa ação, dessa necessidade, se é um código de conduta, se é uma nova diretriz da empresa, ou uma informação urgente, né, um novo método, enfim, aquela metrificação vai trazer essa informação para vocês. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode interromper, o Rodrigo está pronto para ir respondendo, tá? Eu também. E aí todos esses relatórios ficam salvos aqui para você consultar a qualquer momento. Olha, você sabe qual foi a data e o período que você selecionou, tá? Então, assim, tudo para facilitar a sua gestão da ferramenta, para você direcionar o seu conteúdo para um público, para você saber qual é o conteúdo que está gerando mais engajamento, para você identificar as pessoas que estão mais engajadas, para você identificar, por exemplo, olha, tem um outro relatório, o último que eu vou mostrar para vocês aqui, o de usuários. Esse também é muito utilizado. Por quê? Você faz uma campanha, você lança o seu app, né?
Então, você tem aqui a data que a pessoa acessou o app pela primeira vez e a hora, e quando foi o último acesso dessa pessoa. Então, nesse relatório, você percebe assim, nossa, tem um segmento específico de funcionários que não acessa há muito tempo. Vou fazer uma campanha, vou usar o quê? Um e-mail para enviar para eles ali uma news sobre as novidades do app, o que ele perdeu no aplicativo, ou um passo a passo explicando para ele como fazer a instalação. Às vezes ele teve uma dificuldade, é um usuário que não é tão avançado, então você consegue já fazer um material mais específico voltado para essas pessoas que tiveram dificuldade de acesso. Você sabe aqui qual é o sistema operacional que essa pessoa utiliza, caso você precise dar algum suporte. Você tem a versão do app. Por que é importante saber a versão do app? Às vezes a gente desenvolve uma funcionalidade nova e o usuário lá fala para você, eu não estou visualizando isso. E aí você consegue, é porque seu app está desatualizado, é só você atualizar, porque às vezes não está configurado para atualizar automaticamente. Então, assim, você como gestor, né, do aplicativo, da ferramenta, você não fica sem informações que podem ser úteis para você prestar um suporte, informações para você publicar um conteúdo mais relevante, informações para você gerar engajamento em relação às pessoas que não utilizaram, informações para você ter um conteúdo, para você agendar os conteúdos para horários mais específicos em relação a que vão gerar mais engajamento. Então, assim, tá tudo aqui mapeado para você fazer a gestão, assim, 360, sabe? Da sua ferramenta, sem ficar nada desamarrado na ponta. Tudo que você tem aqui de conteúdo é metrificado. Às vezes você envia um e-mail, você não sabe quem abriu, o e-mail ele está competindo ali com outros conteúdos que a pessoa recebe no dia a dia. Às vezes a pessoa recebe, foi para uma caixa de spam, ela nunca abriu. Então, com o aplicativo, você consegue realmente entender se aquele conteúdo, se aquela comunicação foi efetiva, tá? Como eu comentei, só aproveitando que o Rodrigo está comentando aqui, o segredo sempre vai ser a pérola dos canais, né? Independente dessas métricas, o conteúdo. E aí a equipe aqui está pronta para identificar nessas métricas, porque você tem que traduzi-las, né? Como o Rodrigo está falando. Elas estão aí à disposição, né? Das visualizações, leituras, das enquetes, dos vídeos, até dos sentimentos, né? Com os emotions. Mas assim, então, como eu vou trabalhar? A gente consegue, então, com a equipe de uma forma, analisar essas métricas e dar uma consultoria aí para as equipes e falar, olha, eu acho que esse caminho vai ser mais interessante. Sim. Você pode atingir e ter uma evolução de engajamento maior, enfim, a gente acompanha o projeto com base nessas métricas e ajuda no dia a dia, e o Rodrigo faz essa consultoria junto com a equipe do Departamento de Sucesso do Cliente, aí sim, acompanhando projeto por projeto, porque cada nicho tem suas próprias necessidades. Eu acho que eu consegui. Alguém levantou a mão? A Lília Nascimento. Pode falar, Lília. Oi, tudo bem? Lília. Tudo jóia. Bom. Eu queria só tirar uma dúvida, né, que eu fiquei curiosa. Eu vi que vocês têm uma métrica para visualização e outro para leitura. Então, perfeito, assim, só a minha curiosidade, né, porque assim, a gente sempre entendia que, bom, uma visualização significa que ele acessou a matéria, provavelmente ele leu, mas assim, como é que a ferramenta chega à conclusão que ele só visualizou ou ele acabou lendo aquela matéria? Perfeito. Eu já considero muito a visualização super relevante. Mas a leitura, quando a pessoa abre a notícia, se ela for muito extensa, ela tem que rolar o feed do aplicativo até o final. Então, é como se a pessoa abrisse uma notícia, por exemplo, ela abriu a notícia, deixa eu chegar aqui, ela clicou, abriu, e essa notícia tem um texto, tem algumas imagens no corpo dela, ela tem que fazer o scroll, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, vou mostrar para você o preview dessa notícia, ó. Ela navega, né? O usuário abriu essa notícia e ele veio só até aqui, por exemplo. Ele chegou só até aqui. Ele não leu essa notícia inteira. Ele visualizou, entendeu? Mas se ele chega até o final, o aplicativo conta que ele fez uma leitura. Obrigado. Ah, perfeito. Isso é maravilhoso. É aquilo que eu falei para você, né? De você identificar exatamente todas as ações que o usuário faz no aplicativo. Tanto que a gente tem aqui, eu esqueci de mostrar, um relatório de interações. Aqui tá, eu mostrei, né? Ele tem todas as interações, ó, visualizações, ou leitura, ou reações, ou comentários, visualizações, ou assistir os vídeos. Daí você consegue aquela metrificação, né, Lilian, de qual é o tipo de notícia que está chamando mais atenção aí do meu público interno. Que nem o Rodrigo falou assim, se essa está chamando mais, se está dando mais leitura, né, vou trabalhar mais com esse tema, né, você consegue ter essa identificação com essa métrica. Perfeito.
Achei maravilhoso. Ontem eu dei um treinamento para uma empresa e eles falaram assim, olha, a gente precisava identificar quem visualizou a tabela de preços que a gente atualiza toda semana. Porque às vezes eles vendem pelo preço antigo e a gente não consegue saber se eles receberam ou não. E aí agora com o app, aí eu mostrei o relatório e falei, nossa, vou conseguir saber quem visualizou e quem não visualizou. Vai conseguir saber quem visualizou e quem não visualizou. É importante para eles, sabe? Isso também depende muito do seu projeto, do que você pretende ali. Porque a ferramenta ela te dá muitas possibilidades. Você pode focar em conteúdo, você pode focar em documentos, você pode focar na parte de vídeos, ou então focar em engajamento dos funcionários com o seu espaço, para eles serem os donos ali do canal e fazerem as publicações. Então, assim, você tem uma gama de possibilidades e, assim, as métricas vão te dar esse norte, né, para saber se o que você está fazendo faz sentido, ou se está dando certo ou não. Exatamente. E essa questão do engajamento, né? Inclusive, a gente tem um case muito bacana, a Fabril, que é da empresa Steel, que eles conseguiram um engajamento perto dos 90%. Eu acho que já até evoluiu esse número, mas de uma equipe muito enxuta, elas trabalharam uma estratégia de onboarding, né? Dos novos funcionários, de quem estava dentro, são cerca de 4 mil usuários, e 90% é um número muito relevante. Muito e elas alto. têm essa métrica, é muito alto. Então, é sempre aquela dúvida, né? Um público mais, né, considerado mais velho, digamos assim, com smartphones que não são tão modernos, mas eles tiveram um sucesso de adesão, assim, considerado assim, fenomenal. E isso acontece não somente com o público Fabril da Steel, mas com outras empresas, né? Existe um caminho, né, que eu até comentei, é uma trilha que você segue, né, que chega a ser sucesso de adesão, de aderência no canal. E é bem legal. E entre outros cases, um que é bem legal que o Rodrigo comentou do pico de audiência, a gente teve um feedback muito legal, onde a empresa começou a identificar que ou no início da manhã ou no final da tarde a audiência ficava lá em cima. E Sim. é o famoso horário de trajeto para a empresa, né? Do tráfego. Então, no caso deles, eles tinham fretado, mas mesmo que não haja fretado, no caso do podcast, que eles tinham identificado, o pessoal ia ouvindo. Sim. Então, ou no início da manhã ou no final da tarde. E é muito legal quando você recebe esse feedback, porque você vê que as estratégias, né? Como o Rodrigo falou, cada empresa tem uma estratégia, ou um gap, ou uma necessidade específica. E as métricas vão te ajudar nessa questão. Sim, saber o que está acontecendo com o seu projeto, né? Identificar ali tudo o que está rolando por trás do aplicativo, né? Da ferramenta que você utiliza, é o que vai te dar o sucesso, porque você sabe para onde você está indo. Eu tenho um departamento que não acessou, tenho um segmento ainda que está com um engajamento baixo, vou falar com esse gestor, vou colocar ele como administrador, vou fazer uma pesquisa para identificar qual é o conteúdo mais relevante para esse público, e aí você vai nessa direção, aos pouquinhos ali, gerando engajamento. E uma hora você percebe que você está com quase toda a empresa no app, todo mundo usa, o pessoal fica feliz com alguma coisa, uma data comemorativa, faz uma postagem, está numa reunião, foi promovido, aniversário, e aí o aplicativo vira uma rede social da sua empresa e você aproveita isso para manter todo mundo informado sobre as coisas mais burocráticas, coisas mais técnicas, coisas que vão acontecendo, né? Ou algumas regras internas, ou novas questões, comunicados, você vai usando o aplicativo em paralelo para manter todo mundo informado. Assim, é só sucesso, gente. Você trabalhar com dados, assim, com informação, né, para identificar o que realmente está acontecendo com o seu projeto. E não sei se mais alguém tem alguma dúvida, se vocês querem entender sobre alguma métrica específica, sobre a questão das adesões. Sim. Então, pessoal. Gente, eu acho que é isso. Não sei se o Rodrigo quer acrescentar mais alguma coisa. Nós estamos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Isso mesmo. Eu estou aqui na equipe de sucesso do cliente e a gente também tem a equipe de suporte. Se vocês quiserem, em algum momento, chamar a gente para bater um papo sobre a parte técnica, para testar o aplicativo, para criar ali um cenário específico, para tirar qualquer dúvida, a gente está à disposição também.
A gente marca o bate-papo, vai ser um prazer falar com vocês, tá? E vai ter essa apresentação com todos os detalhes, tirando as dúvidas, entendendo qual que é a sua necessidade específica, aí dependendo da área que vocês estejam atuando, tá? Agradeço imensamente a presença de todos, foi um prazer trocar essas informações com vocês, e tanto eu quanto o Rodrigo, toda a equipe da Screen Corp está à disposição, tá bom? É isso, pessoal. Ótimo dia para vocês. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Se precisarem de qualquer coisa, estou à disposição aqui para ajudá-los.